Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 9 de outubro. Agora na Espanha, 13 horas e 23 minutos. No Brasil, 8 e 23 da manhã. Gente, a BTC fez um fundo ascendente em relação ao fundo de ontem, que ficou em 19.237. O fundo de hoje, nesse domingo até agora, ficou em 19.316. Os fundos, de uma maneira geral, estão ascendentes, os topos descendentes, segue a plena vigência da nossa cunha triangular. Essa semana tem muita coisa acontecendo, já já eu vou falar sobre isso. Dados da inflação de preços ao consumidor nos Estados Unidos, relatório do Fed, do comitê do Fed, enfim, tem muita coisa para influenciar o comportamento da BTC, mas existem vários sinais fortes de que a gente talvez esteja no fundo dessa história correcional. Aqui no Squeeze, claramente a gente está em vias de concluir aqui o início de uma grande onda, uma amplitude ondulacional compradora, concluir esse ímpeto vendedor aqui que deixou a BTC aprisionada por vários candles no diário. A gente está só no começo de uma amplitude ondulacional compradora. O MACD está fazendo a exponencial curta e lenta, ambas migrarem para a banda superior da métrica, com alguma intercorrência, meio que aos trancos e barrancos. Os compradores estão assumindo o controle da BTC. Na nossa banda de VWAP mensal, deixa eu despoluir aqui para vocês, fica clara a criação dessa subfigura triangular dentro desse triângulo mais amplo que a BTC vem desenhando desde 30 de maio desse ano. Vocês vejam que a gente migrou agora para a banda inferior da banda de VWAP mensal, mas os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes, e isso aqui vai explodir para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima, já que vários indicadores autônomos estão dando conta de que a gente talvez já tenha encontrado o fundo dessa história. Principalmente a movimentação on-chain de stablecoins. Já já eu vou falar sobre isso. Existe um catalisador de reversão de tendência medido pela movimentação de stablecoins e já está começando a haver quando há uma migração em massa de BTCs para as exchanges, a gente espera um movimento corretivo forte. Agora, quando há uma migração em massa de stablecoins para as exchanges, é esperada uma reversão de um ciclo de tendência de baixa para um bull run no mercado cripto. Já já eu vou falar sobre isso. No intraday, a BTC tá bonita. Todos os sinais ofertados ontem fecharam e hoje não vai ser diferente. Hoje ela está desenhando uma banda de VWAP no intraday mais volátil. Vocês vejam que nesse momento a gente está estressando a Upper. Já já a BTC vai voltar a beijar a VWAP, então a gente tem que dar os sinais exatamente quando surgir a oportunidade. E enfim, deixa eu botar aqui no intraday da BTC, eu estava no intraday da Matic. Olha aqui, a BTC basicamente lambeu a lower, voltou para a VWAP, estressou a upper, voltou para a VWAP e agora a gente está um pouco acima da upper. Já já isso aqui vai voltar para a VWAP. Ontem todos os sinais ofertados fecharam, hoje não será diferente. E na seara fática, o que eu estava falando para vocês é que existe um catalisador que pode desencadear o próximo rally de alta parabólico da BTC e que é a movimentação on-chain de stablecoins. O executivo-chefe da CryptoQuant afirma que um influxo maciço de stablecoins, principalmente o SDC e o SDT para exchanges, pode sinalizar o início de um novo mercado de alta para a BTC. Por enquanto, 94% da oferta de USDC está fora das exchanges, algumas das quais são de propriedades de gigantes institucionais como BlackRock, Fidelity e Goldman Sachs. Os institucionais da zona do euro e norte-americanos estão preferindo a stablecoin USDC. O varejão da zona do euro e dos Estados Unidos preferem o USDT. Mas enfim, isso não invalida a métrica. A BUSD ela já está com mais de 70% da oferta nas bolsas, principalmente na Binance. E a USDT só com 20% e 25% e aumentando. E a USDC está com 94% fora das bolsas e aumentando a migração em direção às exchanges. Isso é uma métrica on-chain que não deve ser desprezada. E eis o porquê esta semana pode ser disruptiva para o mercado cripto. É o que eu estava falando ali atrás. Tem
ata da reunião do comitê do Fed, preços ao consumidor são os principais indicadores e isso vai balançar bastante, não só o mercado financeiro tradicional e o mercado cripto. Qualquer dado no sentido de que o Fed pode colocar um freio nesse viés hawkish, vocês podem ter certeza que o mundo cripto explode. E um concorrente da Ethereum tem muita chance de liderar o próximo ciclo de alta da BTC. Segundo o analista guru Raul Pou, a Solana tem sim condições de liderar um rally de altcoins, uma alt-season forte, e efetivamente encostar a market cap da Ethereum. Eu tenho para mim que a Solana tá resolvendo alguns bugs da plataforma. O ecossistema já teve que ser resetado 3 vezes. Existe algum bug ali em termos de escalabilidade, mas os devs estão confiantes de que isso vai ser superado. Vamos ver, eu particularmente tenho Solana, gosto da Solana, mas esses bugs que obrigaram o reset, a reinicialização da rede 3 vezes, é uma pulguinha atrás da orelha dos holders de Solana, de Sol. Os mercados estão esperando que o Fed os salve, mas isso não vai acontecer dessa vez. Quem entrou para o mercado de renda variável, principalmente o mercado de ações, após o crash de 2008, que foi a crise do subprime, não tem noção de como os mercados financeiros devem se comportar sem a interferência militar do Banco Central norte-americano. Desde 2008 até a crise pandêmica, todos os reveses que o mercado financeiro suportou foi sucedido por uma chuva de trilhões de dólares, com quantitative eases, com chuva. A última grande torneirada de liquidez foi a crise pandêmica, em que o governo enviou cheques para os cidadãos. O mercado se movendo naturalmente não é conhecido para quem entrou no mercado de renda variável, principalmente o mercado acionário, pós-crash de 2008. E nesse momento, a partir de agora, os investidores saberão o que é a movimentação espontânea do mercado e o que ela significa. O fato é que o Federal Reserve promoveu uma deseducação financeira, principalmente para quem entrou pós 2008, que só basicamente viu uma escadinha de subida para cima até essa crise e essa mudança de postura do Federal Reserve, que fez a Nasdaq iniciar essa queda bizarra, e que é o que está acontecendo até agora. A Nasdaq na sexta-feira tombou 4%. E essa reportagem aqui termina dizendo que sejam bem-vindos à selva. Welcome to the jungle para quem chegou depois de 2008. E os títulos italianos ficam sob os holofotes após o fiasco dos títulos britânicos. Os traders de títulos soberanos do governo britânico viram o colapso da liquidez no final de setembro, começo de outubro, e agora quem entra na fila do colapso são os títulos italianos. Ainda abalados pelo colapso no mercado de títulos do Reino Unido, os operadores agora voltam suas atenções para os títulos italianos e o risco brutal de que um esquema Ponzi patrocinado pelo Banco Central Europeu, que tem vendido títulos alemães para comprar títulos italianos, pode ser completamente... esse esquema Ponzi pode ser completamente startado e desmoronado se os mercados resolverem despejar os títulos italianos. Vem turbulência nesse mês de outubro para os títulos italianos. É bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. E uma reportagem interessantíssima no New York Times dizendo que a quantidade de americanos que estão trocando o mundo real pelo metaverso só aumenta a cada dia. Essa é a vida no metaverso. E segue uma série de cenas do cotidiano após gritos de uma discussão entre mãe e filha. A mãe, não a filha, resolve colocar os seus equipamentos de realidade virtual e trocam a gritaria por um som de brisa suave e pássaros cantando. Essa é a vida no metaverso, a vida que você pode escolher em termos de tranquilidade ou não, porque existe um metaverso bem violento também.
Enfim, é o novo normal. O New York Times dá conta de que a quantidade de americanos que trocam os problemas do mundo real pela tranquilidade ou não do metaverso só aumenta, e isso tem sim o condão de exponenciar a movimentação da BTC, que na minha leitura, com esse imbróglio geopolítico, essa incerteza financeira, esse enxugamento da liquidez promovido pelo Fed, na minha leitura a BTC está se saindo muito bem. Em condições normais, temperatura e pressão, a BTC já estaria tombando muito mais. A Nasdaq ter tombado quase 4% na sexta-feira e a BTC ter ficado ali em menos 1 e pouquinho foi icônico. Talvez o mercado esteja virando a chave, reprecificando ecossistemas jurássicos que caminham para a extinção, como iOS e Android, e talvez o mercado esteja reprecificando os ecossistemas onde dados e riqueza vão transitar a partir de agora. Em 2026, 2027, uma Solana, uma Polkadot, uma Kusama ou um ecossistema como Atom ou XTZ, Tezos, serão os iOS do futuro, e sem a fricção, sem o custo brutal de um iOS, de um Android, que acaba tendo a Apple como a sócia indesejável de qualquer corporação que suba um app naquela encrenca. Ou seja, a gente tem o privilégio de ver toda uma tecnologia engendrada e que fica obsoleta sob os nossos olhos, que é a Web 2. A gente tem o privilégio de ver a Web 2 morrer, e essas Big Techs valendo trilhões é um problema do Fed, que inclusive com a sua política de grande longevidade com taxas de juros reais negativados, incentivou inclusive a recompra institucional de ações, que levou essas Big Techs para bizarros market caps de trilhões de dólares. E agora a gente tem o privilégio de ver toda essa Web 2 morrer e tem o privilégio de ver a Web 2 nascer. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com XTZ, Atom, Shiba Inu, ADA. Vou fazer XRP também, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.